Palavra de Deus com o irmão Jailson Santos está de volta. Já veio aqui com a leiturinha de mais uma palavra. Palavra essa que se encontra lá no livro de Gênesis, capítulo 23. Ela já tem como título A Morte de Sara. Queridos, amados amigos e irmãos, você que gosta de ouvir a palavra de Deus com o irmão Jailson Santos, compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Se não quiser compartilhar o meu vídeo, compartilhe o vídeo de uma outra pessoa, um louvor, uma palavra, uma pregação, algo que fale do amor de Jesus para alguém. Seja um evangelista também, evangelize através da mensagem, através de um compartilhamento. Talvez quantas pessoas têm necessitando de uma palavra e às vezes você compartilha um vídeo e aquela palavra cai diretamente para aquela pessoa que está necessitando da palavra. Então compartilhe o meu vídeo, compartilhe o vídeo de outros irmãos, de outras irmãs, um louvor, uma pregação, uma palavra, para que Jesus se agrade. Eu tenho certeza que Jesus ficará grato a você quando você fizer isso. A morte de Sara. Gênesis 23. A partir do versículo 1. E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Quiriate Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. E veio Abraão lamentar a Sara e chorar por ela. Depois se levantou Abraão de diante do seu morto e falou aos filhos de Éter, dizendo: estrangeiro e peregrinos sou entre vós. Dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte o meu morto, de diante da minha face. E responderam os filhos de Éter a Abraão, dizendo-lhe: ouve-nos, meu senhor, príncipe de Deus, és no meio de nós. Enterra o teu morto na mais escolhida de nossa sepultura. Nenhum de nós te venderá a sua sepultura para enterrares o teu morto. Então se levantou Abraão e inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Éter, e falou com eles, dizendo: se é de vossa vontade que eu sepulte o meu morto de diante de minha face, ouve-me e falai por mim a Efrom, filho de Zoar, que ele me dê a cova de Macpela, que tem no fim do seu campo, que mande pelo devido preço em posse de sepulcro, no meio de vós. Ora, Efrom estava no meio dos filhos de Éter, e respondeu Efrom, Eteu, Abraão, aos ouvidos dos filhos de Éter, de todos os que entravam pela porta da sua cidade, dizendo: não, meu senhor, ouve-me, o campo de Tou, também te dou a cova que nele está. Diante dos olhos dos filhos do meu povo do Tador, sepulta o teu morto. Então Abraão se inclinou diante da face do povo da terra e falou a Efrom aos ouvidos do povo da terra, dizendo: mas
Se tu estás por isto, ouve-me. Peço-te, o preço do campo o darei. Toma-o de mim, e sepultarei ali o meu morto. E respondeu Efrom a Abraão, dizendo-lhe: Meu senhor, ouve-me, a terra é de 400 ciclos de prata, que é isto entre mim e ti. Sepulta o teu morto. E Abraão deu ouvidos a Efrom. E Abraão pesou o Efrom a prata de quê? De que tinha falado aos ouvidos dos filhos de correntes entre mercadores. Assim o campo de Efrom, que estava em Macpela, em frente de Mare, o campo e a cova que nele estava, e todo o alvoredo que no campo havia, que estava em todo o seu contorno ao redor. Se confirmará a Abraão em possessão diante dos olhos dos filhos de Éter. De todos os que entravam pela porta da sua cidade. E depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Macpela, em frente de Manjer, que é Hebrom, na terra de Canaã. Assim o campo e a cova que nele estava se confirmará Abraão em possessão de sepultura pelos filhos de Éter. Glorificado seja Deus. Meus amados, aqui a palavra vem falar da morte de Sara. Um ponto referente aqui ao versículo 18, onde me chama a atenção, ouça o que fala. Glorificado seja Deus. Glorificado seja Deus, porquanto obedeceste a minha voz. Glórias a Deus, aleluia. Um ponto referente aqui ao versículo 18 ao 20. Oh, aleluia, glória a Deus. O campo em possessão. As escrituras revelam que o único pedaço de terra em Canaã que Abraão chegou a possuir em cumprimento da promessa de Deus foi o de uma sepultura. Hebreus 11, 8 e 9, Atos 7, 2 ao 5. Os descendentes de Abraão começaram a possuir a terra prometida somente nos tempos de Josué. Esse fato indica aos que vivem a vida de fé que somente após o final da jornada terrena é que virá a recompensa integral pela fé em Deus. Hebreus 11, 13. Os crentes, assim como Abraão, não devem se apegar inteiramente às coisas deste mundo, mas antes aspirar uma pátria melhor, onde Deus já lhes preparou uma cidade. Hebreus 11, 16. Glorificado seja Deus. Meus amados, como diz a mensagem dessa vida, nós não leva nada. Abraão era um homem de muita possessão.
Mas a sua esposa faleceu e ele teve que pegar um pedaço de terra com os outros companheiros. Olha como isso... E aqui a mensagem fala, esse ponto referente fala, os crentes, assim como Abraão, não deve se apegar inteiramente às coisas deste mundo, mas antes aspirar uma pátria melhor, onde Deus já lhes preparou uma cidade. Abraão, mesmo sendo um grande homem de Deus, a sua esposa veio a falecer e ele necessitou de um pedaço de terra para sepultar a sua esposa. Olha como isso é uma parte onde nós devemos observar o quanto a palavra ela nos alerta a nós não nos apegarmos a bens materiais aqui dessa terra. É bom nós dar uma vida melhor para os nossos filhos, né? Para os nossos familiares. É bom nós ter, mas nós não devemos se apegar. Nós devemos se apegar e se entregar e buscar a face do Senhor Jesus. Porque é isso que nos convém. Para que nós alcance a cidade a qual o nosso Deus já lhes preparou uma cidade. O Senhor diz que já preparou, já está preparada para todo aquele que nele crê e aceitar o seu Filho como Senhor e Salvador da sua vida. Talvez você esteja aí apegado a bens materiais, apegado a esposa, filhos, a carro, a casa, a terra. Mas olha, Abraão, o Senhor prometeu tantas coisas a Abraão. E chega um determinado momento em que a esposa dele veio a falecer e ele não tinha terra para sepultar a esposa. Olha o contexto dessa mensagem e o que ela traz de alerta para cada um de nós, para que nós frise a cidade que o Senhor nosso Deus já preparou e conta comigo e com você para morar nela, para cantar louvores a Ele, para glorificar o santo nome do nosso Deus. Olha, meus amados, mas para isso, Jesus Cristo está à porta e bate. Todos os dias, Jesus Cristo está à porta e bate. Lá em Mateus ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Lá em João ele diz, eu sou a porta. Ele também diz lá em João, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele também diz, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. A cidade está preparada, como a própria palavra diz. A cidade está preparada. Você vai querer ir para esta cidade, a qual o Senhor nosso Deus já está com ela preparada, para que todo aquele que nele crê, porque a alegria do nosso Deus é que todos se salvem e não se perca nenhum. Mas lembre-se da parábola do joio e do trigo. Lembre-se também lá no Novo Testamento, aonde os 10 leprosos queriam ficar são. Os 10 leprosos ficaram todos sãos, mas só um voltou para agradecer. E o Senhor Jesus disse, a tua fé te salvou. Ele foi curado e foi salvo, porque voltou para agradecer. Seja grato a Deus pela dádiva da vida, seja grato a Deus por tudo que Ele tem feito. Porque mesmo Abraão não tendo terra para sepultar a sua esposa, mas ele queria comprar, mas os homens daquela terra queriam doar. Mas ele fez questão de ali pagar o preço a qual o homem tinha falado. Olha, meus amados, o quanto isso é importante para que nós não se apegue a bens materiais, e sim siga o alvo que é Jesus Cristo. O que eu quero
lembrar para você é que a palavra de Deus, ela é muito pura. E a palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas. Né? E chegou o tempo em que a esposa de Abraão se foi. E você vê que ele não tinha. Ele não estava na terra dele para sepultar aquela mulher. Talvez, como eu estou em uma cidade aqui, a qual não é a cidade que eu nasci. Mas quantas pessoas têm erguido a mão, o Senhor tem levantado tantas pessoas para me ajudar, para estender a mão para mim. Eu não tenho emprego fixo, eu não tenho emprego de carteira assinada. Mas o Senhor tem levantado pessoas para me ajudar, para me dar um dia de serviço. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. O Senhor tinha prometido a Abraão e a promessa dele se cumpria. E aqui a mensagem também fala que todos, a terra prometida, somente nos tempos de Josué, esse fato indica aos que viviam a vida de fé, que somente após o final da jornada terrena é que virá a recompensa integral pela fé em Deus. Glorificado seja Deus. Hebreus 11:13. Lá na frente também vai ter Hebreus 11:16, onde a mensagem fala todas essas terras prometidas. Lá em Hebreus vai falar ao povo que herdar essas terras. Até aqui me usou o Senhor. E o que eu quero lhe dizer mais uma vez, frise o seu foco em Jesus. Busque a Jesus. A palavra de Deus vai dizer, buscai primeiro o reino de Deus, o reino dos céus, e todas as outras coisas serão acrescentadas. E não se apegue a bens materiais. Se você quer se apegar a algo, se apegue a Jesus Cristo. Busquem a Jesus Cristo, para que você receba dele todas as bênçãos a qual ele tem preparada para mim e para você. Glorificado seja Deus. Deus eterno, Deus amado, Pai maravilhoso, graças te dou por essa mensagem. Graças te dou, meu Pai, por tudo que o Senhor tem me concedido, meu Pai. Eu sou grato a ti, meu Pai, por tudo, pela leitura dessa palavra, pelo dia de hoje, por tudo que o Senhor tem me dado, meu Pai. Pai, eu já te apresento cada um que for ouvir essa mensagem. Eu já te apresento os meus vizinhos, esse bairro, essa cidade, essa rua, esse estado, o país, o mundo. Eu te apresento, meu Pai. Aqueles que estão presos, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão em suas casas acamados, aqueles que estão em depressão, aqueles que estão se separando, aqueles que estão brigados, aqueles que estão brigando, meu Pai, tenha misericórdia. Aonde há, meu Pai, guerra, que o Senhor chegue com a paz. Aonde houver enfermidade, que o Senhor chegue com a cura. Aonde tiver aflição, que o Senhor chegue com a solução. Oh, Pai amado, eu sei que Tu és maravilhoso e o Senhor vai ouvir a minha mensagem. Vai ouvir o meu pedido. Chega, meu Pai, abençoando os meus vizinhos, abençoando todos eles, de frente, de lado, de fundo, de todos os lados, que o Senhor abençoe os meus vizinhos, pois são pessoas maravilhosas, são pessoas a qual o Senhor quer salvar todos eles. Glorificado seja Deus. Até aqui Deus o Senhor. Graças te dou, meu Pai, por essa mensagem. Amém e graças a Deus.